pessoal, meu nome é Fernando Marques e seja bem-vindo ao canal Deus da Palavra, História da Bíblia. Estamos aqui para falarmos da origem da Bíblia, tá? E separamos 3 tópicos que eu acho fundamental para a gente tirar a visão doutrinária e cultural que recebemos da Bíblia. E vamos então analisar ela como um compêndio de livros. E para isso, separei então o que eu acho fundamental para sabermos, para mudar essa visão. Primeira coisa, de quem se fala na Bíblia? Esse é o tópico primeiro. O segundo vai ser como teve a transição oral, da tradição oral, para a escrita. É o segundo. E o terceiro e último deste vídeo será a conclusão do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, a sua tradução para o grego e o que tem a ver isso com a Bíblia atual, com as Bíblias atuais, que são várias, né? Então, pessoal, venham conosco, vamos aprender mais. Olá pessoal, então vamos ao resumo da origem e formação da Bíblia. Primeiro, de quem se fala na origem da Bíblia? A origem da Bíblia é sobre os hebreus e seu Deus. A Bíblia tem sua origem na história e cultura do povo hebreu. Os hebreus contam sua versão na Bíblia, onde afirma que seu Deus criou o mundo e os seres viventes, escolhendo eles como seu povo, relatando como este Deus interagiu com eles. Contam também possíveis ocorridos de sua trajetória histórica, sendo estes os primeiros a professarem o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Eles eram um povo semita. Semita vem da linhagem e descendência de Sem, um dos filhos de Noé, aquele da arca mesmo, irmão de Cã e de Jafé. Sem, segundo a Bíblia, é o filho que Noé abençoou, pois Sem, junto com seu irmão Jafé, cobriram e não viram a nudez do patriarca, quando Noé se embriagou de vinho e ficou desnudo, diferente de Cã, que viu a nudez do pai e foi contar para seus irmãos. Por isso, Noé disse que a descendência de Cã seria serva da de Sem. Quem quisesse saber, se aprofundar sobre a história, tem aqui no capítulo 9, versículo 21 ao 27 de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 10, descreve a descendência dos filhos de Noé, após o dilúvio que, segundo a Bíblia, eliminou o resto da humanidade. Abaixo, as principais possíveis nações bíblicas descendentes dos filhos de Noé. Então vamos ver que de Sem veio os hebreus, caldeus, assírios, elamitas e sírios. De Cã veio cananeus, egípcios, filisteus, hititas, amorreus. E de Jafé vêm os gregos, trácios, citas, frígios, medo-persas. Então quando você vê algum desses nomes, desses povos, você já vai saber a descendência deles, fica um pouco mais fácil de entender. E agora, para auxiliar, temos, de acordo com Gênesis capítulo 15 e versículo 7, onde afirmam que os hebreus se situavam na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Que aqui, nesse capítulo, nesse versículo, disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Aqui relata que Deus falou com Abraão, tirando ele para ele sair e ir em busca da terra prometida. E olha que interessante. Abraão era hebreu, descendente de Sem. E a terra que ele saiu atrás, que ele achou que era a terra prometida, é Canaã, que o nome Canaã tem referência a Cã. E como mostrado anteriormente na Bíblia, Moisés disse que a descendência de Cã seria serva da de Sem. Hebreu vem do termo hebraico Ivrim, ou Eber. E Eber é o possível fundador desse povo, pois Eber era descendente de Sem também, como está escrito em Gênesis 10, 21. E em Gênesis 14, 13, relata pela primeira vez que Abraão era hebreu. E essa etimologia da palavra hebreu pode derivar do verbo avar, que em hebraico significa ultrapassar, passar e ir além. E de avar vem o ivre, que é passado além, que pode ser uma referência à vida nômade que eles tiveram no início, né? Como eles saíram da sua cidade e começaram a percorrer atrás da cidade que Deus prometeu, que manava leite e mel. Então vamos ao resumo da origem da Bíblia na parte dos hebreus. Quem eram os hebreus? Era um povo semita, que é descendente de Sem, que era filho de Noé, um dos filhos de Noé, que é o filho que cobriu e foi abençoado por Noé. Exatamente. Sem é o que cobriu e foi abençoado por Noé. E Cã é o filho que foi amaldiçoado por Noé.
né, porque seria servo dele. Vemos que dos 3 filhos de Noé, segundo a Bíblia, se originou esses principais povos que temos na Bíblia, né? Dos Sem, esses já citados, de Cã, esses, e de Jafé, esses. E também vimos que eles saíram da cidade de Ur em busca dessa trajetória para a cidade deles, onde começa toda a história e desenvolvimento da história desse povo. Voltando, pessoal, e vamos para agora a parte 2, a transição da tradição oral para a escrita. Os relatos contidos na parte mais antiga da Bíblia provavelmente tenham sido transmitidos de geração em geração de forma oral, pois a escrita não era bem desenvolvida e com certeza a maioria não entendia os escritos. Exemplo disso é que Moisés subia ao monte, recebia a palavra de Deus e passava oralmente para o povo. Temos esse exemplo em Êxodo, capítulo 19, versículos dos 3 ao 7. E agora eu vou apresentar para vocês a teoria das fontes, ou hipótese documental. Ela foi desenvolvida pelo alemão Julius Wellhausen, que diz que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco para os cristãos ou Torá para os judeus, são resultados de uma composição de 4 fontes principais, que são as tradições javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Essa teoria diz que, com o tempo, houve diferenças entre as tradições deste povo. A tradição do sul foi chamada de javista, pois Deus era tratado sempre por Javé, ou Yavé. A do norte se chamou eloísta, porque Deus era tratado como Elohim. A tradição oral existiu até os tempos do rei Davi, quando foi escrita a tradição javista, aquela do sul. No decorrer de meio século depois, foi escrita também a eloísta. E depois, por volta de 721 a.C., na época da divisão dos reinos, quando Samaria foi destruída pelos assírios, muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul e levaram consigo sua tradição. Assim, a partir de então, as duas foram compiladas num só escrito. Então, a do sul, a tradição do sul e a tradição do norte foram unidas. Além dessas, tinha também a tradição deuteronômica. Esta usa fontes literárias tanto no norte quanto do sul, mas principalmente do norte. Provavelmente, seu fechamento redacional ocorreu no sul por volta do período do exílio babilônico. Corresponde ao ensino doutrinário e contém longos discursos e princípios reguladores. É comparado ao Devarim da Torá e corresponde ao livro Deuteronômio da Bíblia atual. E Deuteronômio, no grego, significa segunda lei. Além dessa, tem esta última, que é a sacerdotal, que aproximadamente no século VI a.C. surgiu, fazendo uma nova união dos antigos ensinamentos de Israel, tendo origem a partir de grupos com interesses sacerdotais e legalistas, principalmente após o exílio. Ela é identificada pela letra P, que vem da palavra alemã Priester, que significa sacerdote. Estas 4 tradições foram combinadas entre si e compiladas em 5 volumes. Elas foram unidas, né? A javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Foram divididas em 5 volumes, 5 livros, que para os cristãos são os Pentateucos, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e para os judeus é a Torá. Vamos para o resumo. Então a palavra oral foi até o tempo de Davi, né? A tradição era passada oralmente até a época do rei Davi, onde escreveu a tradição javista, que era do sul e chamava Deus de Javé. Com a invasão de Samaria, os escribas do norte fugiram para o sul, levando a tradição eloísta do norte, a qual chamava Deus de Elohim, onde aconteceu a união das duas tradições. No decorrer surgiu a deuteronômica, que é o livro de Deuteronômio no Pentateuco, e depois surgiu então a tradição sacerdotal. Todas essas 4 se uniram, né, essas 4 tradições, e as dividiu nos 5 primeiros livros, chamado de Torá para os judeus e Pentateuco para os cristãos. Bem, pessoal, agora estamos no terceiro, que é o resumo sobre o fechamento do Primeiro Testamento e sua tradução para o grego, e qual a relação com as Bíblias atuais. Existiram também os massoretas. Eles eram escribas judeus que se dedicaram a copiar e transmitir os textos dos manuscritos da Bíblia hebraica.
Este grupo desenvolveu um sistema estritamente rígido de controle do texto hebraico, com o intuito de preservar toda a letra e toda a palavra da Bíblia hebraica. E com isso, queriam prevenir que os futuros escribas não cometessem erros nos manuscritos da Bíblia hebraica, com o objetivo de transmitir integralmente e fielmente o texto bíblico. O alfabeto hebraico tradicional não tinha vogais, e por causa das várias interferências culturais dominantes e pelo fato desse povo ter se espalhado, havia dificuldade da comunidade hebraica na pronúncia correta original. Os maçoretas inventaram um sistema de pontuação para atender a acentuação vocálica e com notas relacionadas nas laterais e parte superior e inferior de detalhes dos textos bíblicos hebraico e aramaico. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras dos textos, facilitando o entendimento e a pronúncia dos mesmos. Então vejamos, o alfabeto hebraico ele não tinha vogal, era só consoantes. O que aqui é o texto maçotérico. Né? Olha o que eles faziam. Além de colocar acentuação para ter essa questão vocálica, eles faziam notas para ajudar as pessoas a entenderem melhor os textos. Foi um grande avanço. O texto maçotérico é utilizado como a versão universal da Tanakh. O que é Tanakh? Quer dizer, é um acrônimo, né? TNK. São as 3 primeiras letras das divisões tradicionais dos textos maçotéricos, que para os judeus é a Torá, que quer dizer ensinamentos, Nevlim, que é profetas, e Ketuvim, que é escritos, que podemos chamar de Bíblia hebraica, ou canônico judaico, que foram os livros aceitos por rabinos no concílio de Jamnia, como inspirados por Deus. E após a invenção da imprensa, no século XV, este texto maçotérico ele foi impresso pelo cristão veneziano Daniel Bomberg, em 1524, e utilizado depois por Lutero em sua tradução para a língua alemã, e assim se tornou a fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã protestante atual. Agora, por volta do século III ao I, temos a Carta de Aristeas, ou Carta de Filócrates, que conta a elaboração da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego caioné. Pois quando Alexandre o Grande conquistou o Império Persa e Israel, o grego se tornou a língua predominante na região. E segundo a carta, o rei do Egito, talvez Ptolomeu II, teria recebido um pedido para traduzir a Bíblia hebraica para o grego, aumentando a coleção de obras da Biblioteca de Alexandria com conhecimento do povo hebreu. O rei aceitou, e então o sacerdote nomeou 6 sábios, 6 de cada uma das 12 tribos, e um total de 72 tradutores. Eles viajam para Alexandria e os 72 tradutores terminam sua tarefa em exatamente 72 dias. O nome Septuaginta é 70 em grego, ou LXX em números romanos, referência ao relato acima narrado. Como dito, Septuaginta é de 70, relacionado a essa história que contaram sobre a formação desta Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, pois os judeus estavam todos espalhados. Então, para os gregos, para os judeus que já tinham habituado com o grego, foi muito importante. E ela é fonte de várias traduções, como vamos ver à frente. Resumindo, a Septuaginta virou a versão da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e contém alguns livros que não constam na Tanakh. A Septuaginta foi a base para diversas traduções da Bíblia e é a base das Bíblias católica, ortodoxa e anglicanas. Por isso que temos diferença na quantidade de livros, com a comparação das Bíblias atuais, usadas pelos protestantes, que, como dito anteriormente, se baseiam na Tanakh, e a católica, ortodoxa e anglicana, que se baseiam na Septuaginta. Tanakh, para fazer um resumo. Tanakh, Bíblia hebraica baseada nos textos maçotéricos, escrita em hebraico. A Bíblia protestante é baseada na Tanakh, porque Lutero usou o texto maçotérico. A Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Possui alguns livros a mais que a Tanakh e é considerado apócrifos, esses livros a mais para os protestantes, e deuterocanônicos para os católicos. E a Bíblia católica, ortodoxa e anglicana se baseiam na Septuaginta. Este assunto sobre os livros apócrifos e a diferença entre a Bíblia católica, ortodoxa, anglicana e a protestante, eu vou fazer um vídeo só para isso, porque vai ficar muito longo se eu for entrar neste caso agora. Bem, pessoal,
Alguém pode ter achado repetitivo, né? Porque eu entrei no mesmo assunto e fiz um resumo já. E agora eu ainda vou falar sobre. Vamos lá. A importância que teve. Como eu falei, entramos em 3 partes que, na minha opinião, são as principais. Por isso que eu bati em cima delas, tá bom? Para a gente conseguir ter esse raciocínio. Não podemos perder de vista isso. Que a Bíblia, ela tem origem nos hebreus. Então é a versão dos hebreus que é contada nessa história. Nos livros da Bíblia ou coisas relacionadas aos hebreus. Tá bom? Tudo começa ali. É da descendência de Noé, né? Então, tem a criação de Deus, tem as coisas, tem o dilúvio. E aí, de Noé para cá, foi que eu citei a parte mais importante, que são de Sem e Cã, que isso justifica um monte de outros atritos que a gente vai ver nas histórias da Bíblia, que aconteceram. Né? Um exemplo foi a questão de Abraão, que era descendente de Sé, sai de Ur e vai invadir Canaã. Né? As pessoas podem ter duas visões diferentes. Uma, como profecia, né? Nossa, teve essa profecia de que ele seria servo, né? De Sem. Cã seria servo de Sem. Mas também pode chegar e falar, não, isso foi escrito para legitimar a invasão de Sem, né? De Abraão. Então, pessoal, isso que eu falo. É importantíssimo a gente entender essa parte da história, que isso já começa a abrir um leque, dá mais de uma visão para a gente sobre a Bíblia. Independente da religião, foi o que eu falei, aqui não estamos com um vínculo religioso, tá bom? Aqui você pode pensar, pode expressar, pode criar suas teorias dentro de si. Olha, isso analisa, é uma questão histórica, tá bom? Cada um com a sua crença, independente de qualquer coisa, ou você que não tem crença, essa é a análise dos fatos. Em segundo ponto, era oral. Era tudo passado oralmente. A tradição oral tem até hoje em dia com os judeus. Os judeus eles passam oralmente. Então, essa oralidade era contado de geração em geração, até ela passar para a escrita. Então, toda essa história ela foi passada para a escrita e foi passada aos poucos, como a gente viu na teoria das fontes, que sugere 4 tradições. Então, é uma outra visão. Para quem acha que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, hoje em dia a maioria dos estudiosos não acham isso. Né? Por conta de... Quando a gente fala teoria, toda teoria tem que ter uma base. Então, a base que se tem são realmente os escritos que têm essas diferenças, como foi dito. Né? A do sul, a Javista, chamava Deus de Yahvé. A do norte, Eloísta, chamava Deus de Elohim. A linguagem era diferente do Deuteronômio. Né? Tinha tradição do norte e do sul, mas mais a do norte era misturada. E a sacerdotal era bem mais puxada para algo político, digamos assim, após o exílio. Então, para ficar mais claro para a gente entender o que se passava nesse contexto. Quando aprofundarmos sobre o começo da Bíblia, por exemplo, outros vídeos, nós vamos entender melhor. Né? Mas para introdução, eu acho que está bem bacana, pelo menos, fixarmos essas 3 que eu estou falando. Então, a primeira foi de quem se fala na Bíblia. A segunda é essa, foi uma transição oral passada para a escrita. Teve todo uma interferência nos 5 primeiros livros, tá? Que é o Pentateuco. E depois vem essa questão da tradição dos maçoretas, né? Que é as escolas de maçoras, que começou a traduzir tudo que eles tinham por ali, que era passado. Porque era distribuído esses livros, não eram todos juntos. O Pentateuco, por exemplo, se juntou pós o exílio. A maioria acredita que se juntou após o exílio. E outros livros foram se juntando e o cânon mesmo da Tanakh, que foi que a gente explicou, a Tanakh é 3 livros, né, na verdade. É Torá, o Nevi'im e Ketuvim. Então, se a gente for analisar, a Torá, ela parece que foi já no século 100, depois de Cristo, no Concílio de Jânia, que se formou a Tanakh, o cânon, né, judeu, que foi aceito depois pelos protestantes.
Então, isso é interessantíssimo da gente entender. Porque muita gente não entende o porquê que a Bíblia protestante é diferente da católica. Então, é por isso. Eu vou adentrar em outro vídeo falando sobre essa diferença. Por isso que aqui eu não entrei, tá bom? E teve também a Septuaginta, que é a Bíblia traduzida para o grego, tá? Do hebraico para o grego. Porém, aonde ela foi traduzida, a região que ela foi traduzida, tinha outros livros que o pessoal usava. Então, por isso que ela tem mais livros que a Bíblia baseada nos textos maçotéricos. Entendeu? Então, esses livros depois, os judeus, os católicos chamam de apócrifos, que não são inspirados, e os católicos chamam de deuterocanônicos. Deutero vem de segundo, então foram colocados numa segunda época. Tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham se interessado a mais, e nos próximos vídeos vamos aos poucos entendendo melhor a Bíblia. Se você quiser falar sobre um assunto, quiser que a gente aprofunda sobre algo que foi citado aqui, deixa um comentário, fala com a gente aí, tem e-mail, tá bom? Entre em contato com a gente para saber mais, para indicar o que você quer falar. Se faltou alguma coisa, porque faltou, isso é resumido, tá bom? Estamos tentando resumir, porque se for aprofundar no assunto, é muito extenso. Então, estamos dividindo. Não entrei na questão da Bíblia, eu fiz um pulo, tá bom? Da Septuaginta para as Bíblias católica, ortodoxa e anglicana. Porque tem a Vulgata, tem outras Bíblias. Mas isso eu vou, em outros vídeos, me aprofundar mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Vamos ajudar as pessoas a ter uma outra visão da Bíblia, porque ela é muito interessante. Tá bom? Venha conosco.